Olá! A alimentação é um fator muito importante para enfrentar qualquer doença. E com o coronavírus não é diferente. Para falar da alimentação, para fortalecer a imunidade, o Alesp Conecta de hoje recebe a nutricionista a doutora Graziela Ravassi. Doutora Graziela, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Eu que agradeço, Mel, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão interessante que eu gosto muito, né? Doutora, vamos começar pela questão mais polêmica aí desde o início da pandemia, que são os boatos. A gente circula muito nas redes sociais de que determinados tipos de alimentos são importantes para prevenir o coronavírus. A gente já falaram do alho, já falaram do limão, já falaram de tantos alimentos. Eu queria saber se há algum alimento que de fato tenha se mostrado eficaz e quanto essas conversas, esses boatos podem interferir no trabalho de vocês. Então, não existe um alimento que seja capaz de prevenir, né, a infecção pelo coronavírus, né? Ou mesmo prevenir a entrada do vírus no nosso corpo, né? O que a alimentação pode fazer pela gente, como a alimentação ela fornece todos os nutrientes necessários para que o nosso sistema imune ele trabalhe de forma adequada, então a nossa alimentação pode ajudar com que o nosso sistema imunológico funcione mais efetivamente frente a um estímulo agressor, né? Aqui no caso, como, por exemplo, o coronavírus, né? Doutora, como que a gente pode fortalecer a imunidade? A gente sabe que não tem um alimento que possa prevenir, mas fortalecer a imunidade a gente sempre pode ao longo da nossa vida, independente do coronavírus. Quais os alimentos que têm esse papel de fortalecimento da imunidade? Então, antes da gente falar sobre quais alimentos poderiam ser interessantes para a nossa imunidade, eu acho que a gente precisa relembrar algumas coisinhas, tá? O trabalho do sistema imunológico, ele envolve a participação de inúmeros nutrientes, tá? Então, a resposta imunológica frente a um agente agressor, ela não é simples assim, como as pessoas às vezes têm colocado na internet, de que, por exemplo, então se eu consumir o alho, isso já é suficiente para que a minha resposta imunológica ela seja muito mais efetiva. Então, a resposta imune ela é muito complexa e ela é composta por várias fases. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem resumidamente, de como uma resposta imunológica contra um vírus, por exemplo, ele pode acontecer. Então, inicialmente, a nossa célula do sistema imunológico ela precisa reconhecer o vírus como um agente agressor. Para isso, ela se reprograma metabolicamente para que esse reconhecimento seja efetivo. E ela usa muito nessa fase de reconhecimento a função mitocondrial dela. Para que isso saia de uma maneira ótima, ela precisa de muitas vitaminas. As vitaminas do complexo B, magnésio, zinco, selênio, então são várias vitaminas. Depois que a célula imune ela reconhece o vírus como sendo agressor, ela precisa preparar uma resposta imunológica contra o vírus. Então, como é que a célula imunológica faz isso? Ela se programa para inflamar. Então, quando ela inflama, ela deflagra mecanismos antimicrobianos. E aí ela se reprograma novamente metabolicamente. Então, para isso, ela usa muito preferencialmente nutrientes como glicose, que vem do consumo de carboidrato, ela diminui agora essa função mitocondrial dela, então ela sintetiza muito mais ácidos graxos para produzir mediadores que vão inflamar, tá? E para isso ela usa determinados tipos de gordura da dieta. Então, e depois que ela consegue eliminar o vírus, o organismo ele precisa retornar à homeostase. O que é isso? O organismo precisa retornar ao equilíbrio. E para isso ele se reprograma metabolicamente de novo, né? E o que acontece?
a função mitocondrial é restabelecida, então eu preciso de outros nutrientes para que isso aconteça, eu preciso de aminoácidos que vêm da proteína, eu preciso daquelas vitaminas que eu acabei de falar, do complexo B, zinco, magnésio, selênio, né? Coenzima Q10, ácido lipóico. Né? Então, eu preciso de uma série de nutrientes para que esse começo, meio e fim da resposta imune contra o agente viral, ele aconteça de uma forma ótima. Como é que a gente consegue todos esses nutrientes? Através de uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação rica em fibras, por isso, rica em frutas, verduras, legumes, né? É uma alimentação que tenha carboidratos, proteínas e gordura, como o nosso arroz, feijão, a nossa carninha, né? Então, um exemplo muito bom de alimentação saudável é o que a gente consegue comprar na feira, por exemplo. Então, quanto mais saudável e mais equilibrada for a nossa dieta, melhor é a nossa resposta imunológica frente a um estímulo agressor como um vírus, né? Então, Mel, é muito mais do que um nutriente que é fundamental para a nossa resposta imunológica ela acontecer. Então, a gente precisa de um conjunto. Então, quanto mais equilibrado estiver a nossa alimentação, mais equilibrado serão os nutrientes que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo e mais equilibrada serão os nutrientes que a gente vai fornecer para o nosso sistema imune combater os agentes infecciosos. É assim que funciona. Doutora, a senhora falou sobre a questão a senhora estava falando e eu pensando cá com os meus botões. É a feira, a farmácia, né? Realmente a feira, a farmácia. Mas eu acho que nem todo mundo consegue ter essa alimentação tão balanceada e não consegue consumir todas essas vitaminas. Eu, por exemplo, sou uma paciente que fiz bariátrica, então, quer dizer, eu não consigo ter, não cabe, né? E eu queria saber se dá para suplementar, se é positivo suplementar nesse momento, para que a gente mantenha todos os níveis de vitamina ali ok, ou se esse não é tão eficaz, essa suplementação de vitamina. Sim, na verdade, os suplementos eles vieram aí para nos ajudar, não é verdade? Então, todo momento que a gente não consegue obter todos os nutrientes a partir das frutas, verduras, legumes, por N motivos, né? Pela vida que a gente leva atualmente, pela correria do dia a dia. Então, os suplementos eles funcionam exatamente nesse sentido, para nos ajudar a obter aqueles nutrientes que a gente não consegue através da alimentação. O que é o mais importante é que a gente decida isso junto com o profissional de saúde, né? Ou com o médico, ou com o nutricionista, para que a gente consiga avaliar qual é a deficiência, né? Para que aquele suplemento ele tenha um efeito ótimo no seu organismo, porque muitas vezes o tiro pode sair pela culatra. Né? Às vezes, o excesso de um nutriente ele pode ser tão prejudicial como a falta de um nutriente. Né? Então, é muito importante que exista um acordo entre o profissional de saúde e o paciente, né? Uma boa avaliação do profissional de saúde para avaliar qual é o tipo de deficiência, né? E que tipo de suplemento ele pode usar. Além disso, o profissional da saúde ele pode ajudar você a identificar qual é o melhor tipo de suplemento para ingerir, porque às vezes existem suplementos no mercado que vendem, por exemplo, vitaminas que não estão na sua melhor forma de serem absorvidas pelo nosso corpo. Então, existe também uma forma ideal de que aquele nutriente tem que estar naquele suplemento para que ele seja melhor absorvido pelo seu organismo. Inclusive, eu posso até usar também a questão da bariátrica como exemplo. Nos primeiros momentos, a gente usa aquela mastigável, né, para que a absorção seja melhor. E depois é que vai passar para os outros tipos de vitamina. Então, quer dizer, o produto tem realmente tudo a ver com o tipo do paciente, a fase que ele está. Então, é importante. Agora, doutora,
vitamina que é muito importante é a vitamina D. E em isolamento social, nem sempre a gente está conseguindo tomar o sol para ter a vitamina D de uma maneira natural. Essa é uma Sim. vitamina que, se você tiver com deficiência, é interessante também suplementar? É. Mel, sempre é interessante que sempre o profissional de saúde ele deve ser procurado nessas situações, né, de suplemento. Mas, considerando a época atual que a gente vive, a vitamina D, ele tem sido considerado um nutriente essencial para que as nossas, claro, junto com uma dieta adequada, né, mais equilibrada, para que a nossa função do organismo ela funcione adequadamente, né? Então, a vitamina D ela é essencial, sim, ainda mais nessa época que a gente está muito mais dentro de casa, né, em que quase a gente não toma sol, né? Se antes a gente já observava deficiência de vitamina D, né, associada ao desenvolvimento de várias doenças, né, atualmente isso tem piorado, né, com o isolamento social. Então, a vitamina D ele é sim um nutriente essencial. Existem algumas doses que são seguras de serem ingeridas. Vou dar um exemplo de uma dose que é muito segura de ser ingerida, que é 800 unidades diárias por dia, é uma dose muito segura de vitamina D. Mas o ideal sempre é fazer um examezinho de sangue, dar uma olhada lá na quantidade da sua vitamina D para você iniciar uma boa suplementação. Doutora, a gente sabe que nesse momento, desde o começo da pandemia, a OMS vem falando muito da necessidade do asseio, né? De uma higiene muito adequada para que você não prolifere a bactéria. E a gente sabe que isso, na Sim. verdade, devia ser um hábito da vida, né? Eu queria saber internamente, comer alimentos que não têm um bom valor nutricional, que são ricos em gordura, em açúcares e etc. Ele também tem esse efeito nocivo dentro do organismo de proliferação de bactéria? Tem. Isso, na verdade, não é um efeito imediato. Tá? Uhum. Ele, na verdade, ele promove, sim, um efeito, talvez, que colabore para o supercrescimento bacteriano e também a entrada de micro-organismos oportunistas como vírus ao longo da vida. Então, se você tem se ao longo da vida você prioriza esse tipo de alimento, né, ele traz consigo. Então, quando você consome esse tipo de alimento, normalmente são alimentos mais industrializados, ultraprocessados, e você traz junto com eles uma série de outros fatores, desde micro-organismos até produtos que não são muito bem, que têm um caráter mais agressor no nosso intestino. Então, o excesso do consumo de gordura saturada, por exemplo, principalmente encontrada em produtos de origem animal e produtos industrializados e ultraprocessados, eles têm uma capacidade de alterar o nosso ambiente intestinal, tá? De que maneira? Porque o processo de digestão deles muda algumas características do ambiente intestinal, o que no final eles culminam na alteração da microbiota intestinal, que é das bactérias que moram lá no nosso intestino. Então, eles facilitam a proliferação de bactérias um pouco mais patogênicas. O que significa isso? Que elas têm um potencial de produzir toxinas muito maior do que as bactérias benéficas e elas podem causar pequenas agressões no nosso corpo, né? Inicialmente no nosso intestino, mas elas conseguem alterar a nossa barreira protetora da mucosa intestinal. Então, elas promovem uma maior permeabilidade intestinal. Essas toxinas que podem ser produzidas no intestino, elas podem translocar. Então, elas saem do intestino, alcançam a corrente sanguínea e têm uma ação sistêmica, né? Além disso, o aumento dessas bactérias patogênicas, elas facilitam a entrada de micro-organismos oportunistas. Tá? E quais são eles? Aí a gente pode incluir inúmeros vírus, fungos. Por exemplo, a cândida é um fungo que nasce a partir do aumento dessas bactérias mais patogênicas, né? Então, eles se aproveitam desse ambiente. Então, é nesse sentido que uma dieta
pobre em qualidade, né, com baixa em fibras e rica em alimentos industrializados e ultraprocessados, elas podem favorecer infecções, por exemplo, e a instalação de micro-organismos patogênicos e que são persistentes ainda no nosso corpo. Uhum. É importante a gente esclarecer para as pessoas que nosso organismo naturalmente produz as bactérias, boas e ruins. É isso que a doutora está nos explicando, que às vezes, se a gente não cuida da alimentação, a gente vai produzir mais bactérias ruins do que as boas, né? Então, é essa atenção que a gente precisa manter ao longo da vida para que a gente consiga ter, assim, a microbiota, né, a flora intestinal, de uma maneira que era popularmente falada, saudável, né, doutora? Doutora, nesse período de isolamento social, a gente está ficando mais em casa, óbvio, e mais ansioso. Então, obviamente que dá para um bolo, um salgado, alguma coisa assim fora do normal, do que deveria ser normal, a gente acaba consumindo. Eu queria saber se isso é um grande pecado e se a gente pode fazer alguma coisa para combater essa vontade de comer essas coisas que são mais calóricas. Como, por exemplo, assim, ao invés de comer um chocolate, comer a fruta seca, alguma coisa assim, sabe? Que a gente consiga equilibrar essa vontade que acaba dando na gente de comer porcaria. Que é muito comum, né? O que na verdade acontece, eu acho que especialmente nesse período de quarentena, né, é que a ansiedade aumenta muito, né, especialmente porque a gente tem poucas ideias do que realmente vai acontecer amanhã, né, no futuro bem próximo, né? Então, a gente precisa ter consciência de que é um período atípico que nós estamos vivendo. A gente precisa ser gentil conosco, de que compreender que nessa fase a gente está um pouco mais vulnerável, né? E que nessa fase nós estamos precisando de um pouco mais de aconchego. Só que esse aconchego a gente precisa tomar cuidado de não encontrar isso na comida. Então, alguns fatores eu acho que são importantes da gente manter na vida da gente, que podem tirar um pouco o foco desse aconchego na comida. Como, por exemplo, se as pessoas elas já trabalham e elas continuam trabalhando em casa, é manter uma boa rotina de trabalho durante o dia, em que você tem horário para acordar, né? Tem as suas metas diárias, as suas metas semanais, né, muito bem definidas, para que você não se sinta só em casa e de férias, né? Aquelas pessoas que não trabalham, talvez seja uma boa hora de colocar algumas ideias que estavam só no pensamento, começar a colocar no papel, né, e tentar desenvolver alguma coisa, né, que te faça a perder o foco, né, como a gente pode falar, da mesmice, né? Claro que os alimentos, de vez em quando, eles são deliciosos. Você sentar para assistir um filme, fazer a sua pipoca, comer o seu chocolate, mas essas escolhas, elas não podem virar a rotina da sua vida, porque o que você escolhe, né, comer, tem uma ação dentro do seu corpo, e a qualidade do que você põe para dentro do seu corpo vai ditar a qualidade do seu organismo, né? Então, para você ter uma qualidade alimentar e até ajudar nesse período também de ansiedade, é identificar também outros prazeres, como, por exemplo, se movimentar mais em casa. Né? Hoje em dia tem tantos professores de educação física que, graças a Deus, estão disponibilizando inúmeros treinos ao vivo, né? Durante lives. Então, hoje em dia, a gente consegue praticar atividade física dentro de casa. É o que tem para hoje, né? E a gente precisa aproveitar isso. Talvez aproveitar quem tem filho, quem tem família, aproveitar e fazer refeições junto com a família, envolver até as crianças,
né, na cozinha, né, apresentar para as crianças alguns alimentos mais saudáveis, né? Então, são alternativas. A gente também pode escolher alimentos um pouquinho mais saudáveis. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de chocolate ao leite, mas vamos experimentar uma vez ou outra o chocolate meio amargo, 70% cacau? Ele tem mais cacau, ele tem um poder antioxidante, então muito melhor do que o chocolate ao leite, né? Então eu acho que são várias tentativas que a gente pode fazer, fazer trocas mais inteligentes. Como você comentou, ao invés de eu comer o chocolate, então hoje eu vou trocar pela fruta seca, né? Então, às vezes, você não vai conseguir de uma hora para outra mudar completamente a sua alimentação. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, é sempre bom lembrar que entre o 0 e o 100 tem o 0,1 e você já se afastou do 0. Então, são pequenas alterações durante o dia que podem te aproximar de uma vida um pouco mais saudável, né? Eu não sei se eu respondi tudo. O que você acha, Mel? Sim, perfeito, perfeito. E eu vou dizer que a dica da fruta seca é a que eu uso, né? Eu geralmente tenho a fruta seca na geladeira, porque senão desanda. Desanda mesmo. Ai, desanda ver. E sabe que você comentou uma coisa super interessante? Que eu também li um artigo que falava sobre isso. Que quanto mais frutas você coloca perto de você, mais fácil você ir lá e pegar. Do que você deixar, por exemplo, vou deixar ali na despensa, isso um pouquinho escondidinha, né? Você vai pegar o alimento que está mais perto na hora de ansiedade, né? Então, deixar alimentos saudáveis mais à disposição, né? Então, isso também ajuda bastante. Ou seja, aquele hábito que muita gente tem de colocar a biscoiteira lá cheia de bombonzinhos, pode não. Exatamente. Exatamente. E claro, tem alguns alimentos também que especialmente ajudam um pouquinho a diminuir essa ansiedade. Em primeiro lugar, exercício físico. Exercício físico ajuda muito a diminuir a ansiedade. Mas existem alguns alimentos que ajudam bastante também. Tem alguns chás, como por exemplo, a passiflora, ela ajuda bastante. O mulungu ajuda muito. Alimentos que favorecem a síntese de triptofano em serotonina também são bons aliados. Quais são os alimentos? São alimentos de cor vermelha arroxeada. Tem outros alimentos também que favorecem a conversão de triptofano, serotonina e melatonina, também que ajuda não só na ansiedade, mas também no sono, né? Todos esses que eu falei também ajudam no sono, mas a banana, o kiwi. Então, recapitulando, alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade e também colaboram para um bom sono são os alimentos de cor vermelha arroxeada. O leite também entra nessa categoria. Banana, kiwi, os queijos, são esses. Excelente. Eu teria que pular o kiwi, que eu sou super alérgica, mas o restante estou. Então, pula o kiwi. E eu queria só acrescentar o chá de melissa, que é ótimo, tá? Já sei que é ótimo. Maravilhoso. É verdade, é verdade. Olha que sacanagem, Mel. Esqueci o chá de melissa. O chá de melissa é ótimo. Ótimo mesmo. Doutora, a gente sabe que os pacientes que têm comorbidades já trazem uma dificuldade ali orgânica maior do que os outros pacientes. Eles devem mudar a alimentação nesse momento que a gente está precisando fortalecer cada vez mais a nossa imunidade. Eles devem ter um regramento maior aí com relação ao que o médico determina com relação à alimentação dele para manter a imunidade ok. Sim, eu acho que sempre é hora, sabe, Mel? Sempre é hora da gente tentar reorganizar a alimentação, porque a alimentação ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Não só especificamente com relação ao sistema imunológico, mas o que a gente consome e como a qualidade da nossa alimentação interfere no nosso intestino e o quanto a qualidade do nosso intestino interfere no eixo chamado intestino-cérebro,
né, o que também pode nos dar bem-estar. Então, nunca, sempre, na verdade, é hora de você tentar reorganizar a sua alimentação. Isso sempre vai fazer bem para você, né? Então, ingerindo alimentos de qualidade, eu tenho maiores chances de melhorar o meu ambiente intestinal, equilibrar lá a minha flora bacteriana. Então, quando eu tenho um equilíbrio na minha flora bacteriana, eu consigo ter uma comunicação melhor entre intestino e cérebro. Tá? E essa interação é responsável também por produzir substâncias que geram bem-estar. Então, é muito importante que sempre, né, sempre que exista a iniciativa de mudança na alimentação, ela seja encorajada. Né? É diferente quando a gente fala de suplemento de um tipo só de nutriente. E aí, talvez, não seja o momento agora, né, especialmente de suplementar às cegas, né? Sempre com um profissional da saúde por trás, mas mudanças na alimentação são essenciais para uma melhor qualidade, são essenciais. Doutora, logo no início da pandemia, levantou-se a hipótese de que ela surgiu por meio do consumo da sopa lá de morcego, né? E aí eu queria saber, e aí assim, pelo que eu andei pesquisando, me parece que o genoma aí do vírus demonstra isso com mais clareza, né? E eu queria saber se a senhora acha que esses hábitos culturais, eles vão mudar no pós-pandemia. A gente já viu que outros casos ocorreram de surgimento de vírus através desses consumos principalmente de animais exóticos, e isso trouxe para a humanidade um certo problema. A gente não está aqui criticando o hábito deles, mas que isso, ao longo do processo, trouxe um aprendizado para a humanidade, isso aí não dá para negar, né? Sim, sem dúvida, Mel. É assim, eu tenho um desejo, na verdade, que isso mude, né? Porque não é só o hábito de comer o morcego, que eu também não acho um hábito muito. Não faz parte, pelo menos da nossa cultura, não faz parte. Eu entendo que faça parte da cultura oriental, né? Mas da nossa cultura não faz parte. Mas eu acho que o que é preocupante nessa situação, na verdade, são as condições sanitárias em que isso é oferecido para a população. Né? Então, não é só, as pessoas elas não vão até o mercado vivo, né, pegar um morcego para cozinhar em casa e ele está exposto numa condição sanitária adequada, né? Não é muito pior que isso, né? Os animais eles estão encaixotados um em cima do outro. As fezes dos animais, né, que estão em cima, eles atingem os animais de baixo. E assim, ao mesmo tempo que encontram-se animais vivos, tem animais mortos que entram em decomposição ali imediatamente, logo depois que eles são mortos, né? Então, na verdade, eu vou falar um termo que é muito popular, mas a verdade é uma promiscuidade de micro-organismos naquele lugar, que é muito fácil transmitir vírus, doenças altamente infecciosas, né? Além disso, eu vi em alguma entrevista que foi muito legal, um biólogo comentando que a China ela tem um controle bastante árduo em cima dessa possível contaminação desse lugar, né, do mercado vivo. E eles controlam muito bem, principalmente pela predisposição de sair de lá a gripe aviária. A gripe aviária ela é altamente infecciosa e com um poder de aumentar as taxas de mortalidade que a gente não tem nem como mensurar direito. Então, eu espero que isso mude depois da pandemia. Sem dúvida. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação no Let's Conecta de hoje. Foi muito importante os seus esclarecimentos, porque a gente tem realmente
necessidade de ter uma visão mais técnica de tudo isso que está acontecendo para que a gente entenda e consiga se proteger. Muito obrigada pela sua disponibilidade e fique à vontade para voltar à Rede Alesp sempre que achar necessário. Mel, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, conversando com os seus telespectadores. Um beijo enorme para vocês. Tenham uma semana linda aí. Sempre que precisarem, eu estarei aqui à disposição. Muito obrigada. Esse foi mais um Alesp Conecta de hoje. Essa foi a doutora Graziela Ravassi, que ela falou um pouco sobre a imunidade para a gente se fortalecer nesse momento de pandemia. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode acompanhar esse programa e outros programas da Rede Alesp através das nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.